E aí, gente, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite também, para quem estiver ouvindo em outro horário. Vimos falar hoje aqui um pouquinho de mentalidade. Falamos sobre liderança, sobre alguns pontos, vamos falar um pouquinho sobre mentalidade. Deixa eu tirar esse óculos aqui. Mentalidade é interessante a gente falar, mas para a gente falar em mentalidade é bom a gente fazer um paralelo, fazer uma comparação. A mentalidade é como se fosse os aplicativos, os programas que são instalados no computador. O computador tem aquela parte física dele, né, que a gente chama de hardware, e tem os programas, as aplicações que são instaladas, que a gente chama de software. Assim somos nós. O nosso cérebro é a nossa parte física, é a parte de estrutura, e o software, os programas são a nossa mentalidade, que são o que? As nossas experiências de vida, os conhecimentos que a gente adquire ao longo do tempo e como a gente percebe a vida como um todo, né? A forma como nós lidamos com as situações, tudo isso é a nossa mentalidade. E se fala muito hoje de mindset, né? Mindset é uma palavra muito falada hoje, e a ideia do mindset é como se fosse a configuração da mente, é como se fosse o setup, aquela configuração ali que você entra na televisão ou no computador e faz algumas mudanças ali de configuração. E existe basicamente dois tipos de mente, dois tipos de mindset que a gente pode falar. O mindset fixo, ou seja, são pessoas que têm alguma dificuldade em mudar de mentalidade. Ou ela acredita que não pode mudar a mentalidade que ela tem, ou ela não quer mudar a mentalidade que ela tem, ou ela não consegue. Existe aí basicamente esses tipos de mindset fixo. Ou seja, são pessoas que têm dificuldade em mudar de mentalidade, mudar de pensamento, mudar de comportamento, mudar sua conduta, se adequar às situações. E tem a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento são as pessoas que acreditam que podem, que querem, né, e que se dedicam muitas vezes a estar mudando de mentalidade. Esse é o tipo de mentalidade de crescimento. E é a mentalidade que a gente acredita que seja a ideal. Assim como um computador, você pode mudar a programação dele, atualizar a programação dele, fazer alguns movimentos na programação para que ele se adapte melhor à sua necessidade atual. A gente tira um programa mais desatualizado, coloca um novo. Você tira um programa que não está mais em uso e coloca um programa que seja mais utilizado. Na nossa vida a gente também precisa ter essa mudança de mentalidade. A gente precisa nos adequar. E existe a possibilidade total de a gente mudar, de a gente atualizar o nosso sistema, atualizar a nossa programação, para a gente se comportar e agir melhor diante das situações. Mas através do quê? Como que a gente faz essa mudança de mentalidade? Através de ressignificação. O ser humano ele cresce com uma programação definida que vem muitas vezes, na maioria das vezes na realidade, dos relacionamentos sociais que ele tem, das experiências sensoriais que ele tem ao longo da vida, de como ele foi instruído desde criança, se ele teve uma infância que ela foi mais bloqueada, os pais não davam muita liberdade de criar. Então, isso tudo reflete na mentalidade do adulto. E existem algumas outras linhas de pensamento que dizem também que existe uma linha genética, que até inclusive que o próprio corpo humano, até o próprio corpo do ser humano, ele direciona uma tendência genética a alguns tipos de atitude. Existe essa linha também. Mas uma coisa é fato, um ponto é comum, de que o ser humano tem a condição de ressignificar a sua realidade e fazer a mudança de pensamento. E é interessante a gente trazer isso porque existem alguns pontos que a gente traz, até bíblicos, que nos ensinam sobre isso, né? Provérbios 23:7 é uma passagem que faz uma compilação de sabedorias, né, de pontos de sabedoria, e fala ali que assim como você se vê, você é. Então esse mindset está muito relacionado a como nós nos vemos e como a gente vê as situações. E quando nós temos um mindset fixo, nós temos a enxergar as coisas de maneira fixa, sem mudança.
Quando nós temos um mindset de crescimento, a gente acredita que tudo pode ser transformado, pode ser mudado, melhorado, ajustado e transformado, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento que a própria Bíblia fala de que assim como nós vemos, nós somos. Assim como você vê, você é. E isso reflete na sua conduta, na sua personalidade e nos seus relacionamentos. Mas a Bíblia nos fala também um ponto interessante que a gente precisa levar em consideração. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo traz uma realidade que é bastante interessante para nós. Ele fala: portanto, sede transformados pela renovação da vossa mente, para que conheçam qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo traz aqui um ponto, não de mudança de mentalidade, mas de transformação total. De transformação. Portanto, sede transformados pela renovação da vossa mente, por essa mudança de mindset, para a gente conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nos dá um entendimento aqui que Deus ele está sempre se renovando, que o Senhor ele tem sempre coisas novas para nós, e que nós nos mantermos numa posição de eu não mudo, minha mentalidade é essa, meu pensamento é esse, minha conduta é essa, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Tem muita gente que tem essa mentalidade, que não muda, não quer mudar e nem tenta. Não é bíblico, não é ligado à sabedoria mais pura, como nós vimos ali em Provérbios, né, que é o livro da sabedoria. Não é muito ligado ao que o apóstolo Paulo fala sobre o conhecimento de Deus, que para nós sermos transformados pela renovação da mente. Então convido vocês nesse dia a estar transformando o seu mindset, transformando a sua mentalidade. Ao longo dos dias mais à frente, nós vamos começar a falar um pouquinho também da mentalidade. A gente vai continuar falando de mentalidade, porém agora nós vamos abordar um pouquinho da mentalidade empreendedora, né? E nós vamos entender um pouquinho o que é empreendedorismo, o que é a pessoa que empreende, o que é esse negócio. Deus abençoe, tudo de bom para vocês e forte abraço.